Olá pessoal, eu sou o Léo aqui da Imobiliária Shelter. Nesse vídeo, a ideia é apresentar para vocês as modalidades de venda de imóveis da Caixa, tá? Então, se você observar lá no site da Caixa, quando você for procurar pelos imóveis, que a Caixa tem disponível atualmente, você vai observar lá no campo de busca que eles apresentam basicamente cinco opções ali, né? Então, é o primeiro leilão, segundo leilão, licitação Caixa, venda online ou venda direta online. Essas cinco opções aqui, cinco modalidades de vendas que a Caixa disponibiliza, é regida por lei, tá? Então, a lei determina que um imóvel para ser retomado, um imóvel que foi financiado e a pessoa não pagou, não honrou o financiamento, né, não pagou as parcelas, a lei determina que tem que passar por processos, né? Você não simplesmente pode chegar e tirar o imóvel da pessoa. Então, obviamente, tem que ter uma comunicação por parte do banco, né, ter isso daí documentado e tudo mais. Então, quando o imóvel já vai para leilão, é porque essa etapa já foi feita. E a primeira etapa aí em relação a isso, ao imóvel ser colocado para venda, é o primeiro leilão. Então, lembrando sempre que tem que seguir essa linha do tempo, tá? O primeiro leilão é a etapa, o estágio inicial, e a venda direta online é o último estágio. Eu vou apresentar aqui para vocês cada uma dessas opções. Mas então vamos lá. O primeiro leilão. Como eu comentei, ele é seguido por lei, né? Ele é regido por lei. Então, a lei que determina as questões aí desse tipo de retomada de imóvel é a Lei 9.514/97, no seu artigo 27. Ela determina que tem que passar primeiro, o imóvel para ser retomado, ele tem que passar para o primeiro leilão. Então, quando o imóvel ele vai para leilão nessa primeira fase, ele vai com o valor de venda, que é o valor da garantia atualizada ou o valor de avaliação da prefeitura, o que for maior, tá? Então, se observa sempre que é dessa forma que ele vai ser disponibilizado para venda. Nessa modalidade de primeiro leilão, ele é encaminhado para um leiloeiro. E por conta disso, quem vai fazer o processo de venda desse imóvel não é a Caixa. A Caixa ela tomou esse imóvel passou a ser dela, né? Mas quem vai fazer o processo aí de venda é o leiloeiro. E por conta disso, por estar no site do leiloeiro, você, arrematante, né, você comprar esse imóvel do leiloeiro, você tem que pagar os 5% de comissão pro leiloeiro, tá? As despesas que recai sobre o imóvel, que é IPTU, condomínio e tudo mais, nessa modalidade aqui do primeiro leilão, a Caixa não paga, o banco não paga. É claro, pessoal, que isso aí tudo está descrito também no edital do imóvel que você está interessado. Então, é só também abrir o edital, ler tudo certinho as condições. Lá vai estar o link do site do leiloeiro, vai estar quem que é a pessoa responsável pelo leilão, vai estar os detalhes do imóvel, vai estar os detalhes também em relação à compra desse imóvel, as condições, se aceita financiamento ou não. Então, tem que sempre ler o edital do imóvel, tá? Então, para essa primeira etapa, que é o primeiro leilão, a Caixa não paga as despesas desse imóvel. E onde comprar? Como eu comentei, né? Você vai comprar esse imóvel aqui, vamos supor que você entrou no site da Caixa e viu lá um imóvel que está com um desconto bem bacana e está interessado nele. Aí você vai entrar no site, vai baixar o edital, né, desse imóvel. Lá no edital vai estar descrito qual que é o site do leiloeiro. Você vai entrar no site do leiloeiro, fazer o cadastro no site deles, informar seus dados e tudo mais, para você estar habilitado para poder fazer lance para esse imóvel, entendeu? Aí você foi o arrematante desse imóvel, né? Conseguiu a disputa e tudo mais. Vamos supor que o imóvel foi vendido por R$ 100.000, né? Que é o valor arrematado. Sobre esse valor, você ainda tem as custas do leiloeiro, né? Que tem que pagar os 5% de comissão para o leiloeiro. Vai ter que pagar também o valor do imóvel. Se o imóvel aceita financiamento, você já tem que ter o crédito aprovado, né? Aí, se for envolver financiamento, você tem que pagar para a Caixa o valor da entrada, né, relativo a esse imóvel, e também as custas de documentação, né, que aí é obrigatório para qualquer imóvel que você compra ou vende no país todo. Então, se você está comprando um imóvel, você obrigatoriamente tem que pagar as custas do cartório de notas, mais
as custas do cartório de registro de imóveis, tá bem? E o que acontece? Quando você arrematou esse imóvel, você tem que depois de você ser o vencedor da disputa, você tem que entrar no site da Caixa, né, fazer o seu cadastro para aí sim a Caixa identificar também que você comprou esse imóvel, né, e dar sequência no processo dentro do site da Caixa, da área logada da Caixa, entendeu? Lá na área logada da Caixa, quando você compra um imóvel que foi arrematado por um leiloeiro, né, você arrematou de um leiloeiro, você tem a opção de ter o assessoramento. O assessoramento, quem paga para nós, imobiliária, é a Caixa, e você não tem custo nenhum com isso, tá bem? Então, na etapa lá, que é a etapa 5, relativa ao assessoramento, né, você tem que selecionar, por exemplo, aqui, a imobiliária Shelter e confirmar se o Cresce, que está vinculado lá, é o 32240, para que a gente aqui possa dar sequência no seu processo, acompanhar o seu processo, a partir do momento que você cadastrar no site da Caixa, né, até a finalização, até a matrícula do imóvel ter sido registrada e você finalizar o processo aí da compra do imóvel, tá bem? Lembrando que essa questão do assessoramento é para etapa do primeiro leilão, segundo leilão e licitação aberta. Para a etapa de venda online ou venda direta online, você vai ter disponível a intermediação da venda, né? Aí eu vou explicar mais para frente para vocês também. Entendido isso? Aí se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente vai sanando aí no dia a dia, o pessoal também vai comentando e a gente vai se ajudando aí, tá bem? Vamos lá pro segundo leilão, então. O segundo leilão, ele é basicamente igual ao primeiro leilão, né? O que vai diferenciar aí é o valor da venda do imóvel. Então, nessa segunda etapa, continua ainda com o leiloeiro, né? Se caso, vamos supor, tem um imóvel lá que você viu, esse imóvel não foi arrematado no primeiro leilão nas condições que ele foi oferecido. Aí ele vai para segundo leilão. Nessa etapa do segundo leilão, ele vai com o valor total da dívida do contrato mais as despesas de consolidação, tá? Então, tende a ter um valor menor quando ele vai para segundo leilão, tá bem? Não obrigatoriamente, mas tende a ter um valor menor por conta disso, porque ele vai pelo valor da dívida do contrato mais as despesas de consolidação. Aqui a comissão do leiloeiro, tá? Então, a comissão do leiloeiro, quem vai pagar é o arrematante, da mesma forma que é o leilão, primeiro leilão, né? Quem paga é o arrematante, e não compõe o lance, tá? Então, por exemplo, o imóvel você arrematou por 100 mil reais, você vai ter que pagar 5 mil reais de comissão para o leiloeiro. No final, o valor de venda do imóvel foi 105 mil reais, tá? A despesa de IPTU e condomínio também, a Caixa não paga nessa modalidade. Onde comprar? Também no site do leiloeiro, conforme indicado no edital. Então, o imóvel, todos os imóveis têm um edital. E você tem que entrar no imóvel que você tiver o interesse, baixar o edital, ver onde está, qual que é o link do site do leiloeiro, se cadastrar no site do leiloeiro, arrematar o imóvel. Arrematou o imóvel, aí você tem que ir no site da Caixa, colocar seus dados, preencher os formulários e tudo mais. E no momento que você estiver preenchendo o formulário da Caixa, aí na etapa 5 você indica o assessoramento da venda, né? Aqui pela imobiliária Shelter, procura lá a imobiliária Shelter, ou então pelo número do Cresce, que é o 32240, e dessa forma, aí a gente consegue aqui dar sequência no seu processo de assessoramento junto à compra do seu imóvel, tá? Lembrando que os imóveis aqui da cidade de Ribeirão Preto e os imóveis da região aqui, nossa, a gente consegue também, posteriormente, né, você finalizando o processo de compra aí da Caixa, também dar sequência no processo de venda. Vamos supor que você comprou com o interesse de revender esse imóvel, a gente consegue também te auxiliar nessa etapa posteriormente. Tá bem? Bom, vamos lá. A próxima etapa aqui, a licitação aberta. Também ela é regida por uma lei, né? Aqui é a Lei 13.303, de 2017. No seu artigo 28, ela trata esse tipo de venda de imóvel retomado. Então, o valor da venda, ele vai ser o valor da venda vai ser o valor do desconto sobre o valor de avaliação atual.
Então, todo imóvel que ele é pego em garantia do banco, o banco ele tem um valor de avaliação que o engenheiro do próprio banco foi lá, realizou a vistoria, né, e fez a avaliação. Então, ele vai ter um desconto sobre o valor de avaliação atual, tá? Então, também nessa situação, se chegar nessa etapa, ele tende a ter um valor menor, o valor menor de venda, né, do que o valor de mercado, por exemplo. Né? A ideia é essa, você comprar sempre tendo essa vantagem de comprar o imóvel com valor menor. A licitação aberta também vai estar com o leiloeiro, né? Então, quem vai pagar a comissão pro leiloeiro é o arrematante. As despesas de IPTU e condomínio são quitadas pela Caixa, tá? Então, nessa modalidade de licitação aberta, quem vai pagar é a Caixa. E onde você vai comprar? Como eu informei, no site do leiloeiro. Também nessa modalidade de licitação aberta, a Caixa também oferece o assessoramento das imobiliárias credenciadas. Mais uma vez, aí na etapa 5, que você estiver fazendo o seu cadastro, você vai selecionar aqui a imobiliária Shelter, né? Verificar se está selecionado certinho, confirmar o número do Cresce, né? Confirmou, aí a gente consegue, né, vai receber a notificação da Caixa também, e consegue te dar assessoria em relação ao processo aí até a finalização, até a averbação da, da venda, né, da caixa para você no cartório de registro de imóveis, tá ok? Então, essa é a modalidade de licitação aberta. Na modalidade de venda online, ela também é regida por uma lei, né, que é a Lei de 3.303 de 2017, e o valor da venda é o valor com desconto sobre o valor de avaliação atual. Então, também tende a ser um valor menor do valor do imóvel, né? O bacana dessa modalidade de venda é que esse imóvel ele deixou de ficar junto com o leiloeiro, né, nessas três outras etapas aqui, essas três outras etapas. Então ele deixou de ficar com o leiloeiro e ele voltou para a Caixa. Na Caixa, você consegue comprar direto no site da Caixa, entendeu? Então, é o valor, na venda online, é o valor que estiver lá. E se caso tiver alguém interessado nesse imóvel também, uma segunda pessoa, ou terceira, enfim, quantas pessoas estiverem interessadas nesse imóvel, ele acontece um mini leilão dentro do site da Caixa. Então vai ter um cronômetro, a pessoa ela vai ter, se ela tiver interesse, ela vai fazer a proposta, né? Um lance ali do valor. Aí, se tiver mais algum interessado nesse mesmo imóvel, ele também vai colocar um valor lá dentro do sistema da Caixa, né? Vai dar mais um lance, e assim vai. Lembrando que nesse tipo de venda aqui tem um cronômetro. Então, se a sua proposta for a vencedora e o cronômetro for zerado, o imóvel é você que arrematou, tá? Então, essa é a modalidade de venda online. Voltando aqui, o valor do imóvel é o valor do imóvel com desconto, né, sobre o valor de avaliação atual. Tem o prazo de 3 dias, vence a maior proposta quando o cronômetro chega a zero, foi o que eu comentei há pouco, né? Então, quando o cronômetro chegar a zero e a proposta maior, vai ser a vencedora. As despesas de IPTU e condomínio são quitadas pela Caixa, né? O bacana disso aqui é ser dessa forma, então se por acaso tiver um valor mais alto de IPTU ou condomínio, se você arrematou por 100 mil reais, você não vai ter essas despesas ainda. Quem vai pagar essas despesas é a própria Caixa, tá? Onde você vai comprar? No site da Caixa mesmo. Então, acessar o site da Caixa, www.caixa.gov.br, Imóveis Caixa. Lá vai ter um link para você poder se cadastrar no site da Caixa e fazer as propostas, né? Dar os lances para poder comprar o imóvel, entrar na disputa. E uma coisa bacana aqui nessa modalidade é que você consegue, na hora que estiver fazendo o seu cadastro, né, para poder comprar o imóvel, na etapa 3, você consegue colocar a nós aqui, a imobiliária Shelter, como sendo a imobiliária para poder fazer o, no site da Caixa. E outra
coisa bem interessante aqui para vocês é o seguinte: quando você está comprando um imóvel nessa modalidade de venda online e na modalidade de venda direta online, você vai se cadastrar diretamente no site da Caixa, aí vai ter um imóvel lá disponível. Vamos supor que você arrematou esse imóvel, né, zerou o cronômetro ali e conseguiu arrematar esse imóvel. Aí você, no momento que você estiver fazendo o seu cadastro, preenchendo as suas informações no formulário da Caixa, você vai colocar, procurar pela imobiliária Shelter e vai inserir, né, confirmar se está o número do crédito certinho. Por quê? Fazendo dessa forma, a gente consegue prestar todo o assessoramento, né, fazer toda a intermediação da venda para você, né? Então, lá na etapa 3 do seu formulário, você vai preencher, né, colocar que sim, houve uma intermediação de venda, né, de imobiliária credenciada, marcar a opção sim para esse campo, e informar o número do CRES da imobiliária, né, que é o 32240J. Aí confirma se já apareceu imobiliária Shelter, negócios imobiliários, porque dessa forma a gente consegue acompanhar você e fazer todo o seu processo da intermediação da venda desse imóvel da Caixa para você, e você não vai ter custo nenhum com isso. Quem vai pagar é a Caixa, que é a vendedora do imóvel. Então, quem paga a comissão aqui para a gente nessa situação, e até mesmo o assessoramento, né, é a própria Caixa. Não vai pagar, você, que é o cliente final, você não vai pagar nada em relação a isso, tá? Então, o interessante dessa modalidade de venda é exatamente dessa forma. O custo do assessoramento e intermediação é da Caixa e o custo de IPTU e condomínio que tiver em aberto é da Caixa. Uma coisa importante a salientar aqui é que a Caixa recentemente ela alterou, né, a questão de valor das despesas que tiver em aberto. Então, despesas que são acima de R$ 1.000, a Caixa paga. Abaixo de R$ 1.000, quem paga é o arrematante, tá? É um valor relativamente baixo, então não acaba onerando muito. Se você está comprando esse imóvel com intuito de investimento, tem que colocar isso na sua planilha de investimento aí para poder entender qual que é o processo, né? Quais são qual vai ser o custo final da arrematação desse imóvel. O da venda direta online, venda online tende a sempre a ser uma venda, né, uma compra mais garantida e mais segura para você que está comprando, somente com essa intenção de revender, porque você tem a previsibilidade aí das custas, né? Não que das outras formas não tenha, né? Aí precisa de um prazo um pouco maior para poder levantar a documentação, se tiver documentação pendente em relação a débito de IPTU e condomínio. Mas nessa situação aqui da venda online e venda direta online, quem vai pagar essas custas é a Caixa. Então é interessante, né? Porque não vai ter tanta surpresa e o valor do imóvel acaba que não vai sofrer tanta alteração assim na hora de você fechar as contas para poder repassar esse imóvel para um terceiro, tá? Então, essa é a venda online. A venda direta online, qual que é a diferença da venda online? É basicamente que na venda online não tem cronômetro. O cronômetro fica zerado já. Então, é como eu comentei, são etapas, né? A venda direta online é a última etapa desse processo de venda do imóvel da Caixa. Aí, vamos supor que tem um imóvel lá, aqui na cidade de Ribeirão Preto, e você está interessado em comprar esse imóvel. Aí está nessa condição de venda direta online, né? Tá o cronômetro lá zerado. O imóvel está por R$ 100.000. Aí você entrou lá, fez o cadastro, né? Colocou todas as informações certinhas, colocou a imobiliária Shelter aqui para fazer a intermediação da venda para vocês e tudo mais, né? Confirmou se está lá o número do CRES, o nome certinho da imobiliária Shelter. E o valor do imóvel está 100 mil. Você chegou lá, propôs pagar os 100 mil, a Caixa vendeu, esse imóvel é seu e fim de papo, né? Já é o valor do imóvel que tiver lá. Não tem lance, né? O lance já é o valor que tiver lá da venda. Não tem disputa, quero dizer, né? Então, o valor que tiver já é o valor de venda. E o primeiro que chegar é o primeiro que leva. Então não tem essa questão de imóvel aí que você vai ficar na disputa ou o valor do imóvel aumentar, né? E vai ter outras pessoas interessadas também. Então, se você achou um imóvel interessante e quer comprar aquele imóvel e ele está na venda direta online, é aquele imóvel que está ali, né? E lembrando, uma das vantagens da venda online e venda direta online é que você consegue comprar o imóvel, as despesas de IPTU e condomínio, quem paga é a Caixa, né? As despesas superiores a R$ 1.000. E você também consegue colocar a imobiliária Shelter como intermediadora aí, fazendo a intermediação para vocês
e quem paga isso também é a Caixa para nós, né? Então você não vai ter custo nenhum em relação a isso. E você consegue ter uma assessoria especializada para você poder comprar imóvel, tirar suas dúvidas. É todo o processo aí, nós acompanhamos de perto você, né, para poder você fazer a documentação o quanto antes também, para não ficar pendendo muito em relação a esse tipo de coisa, para colocar o imóvel para venda o quanto antes, né? Porque dinheiro parado fica só tendo prejuízo. Tá bem? Essas são as modalidades de vendas disponíveis hoje que a Caixa oferece. Lembrando que a Imobiliária Shelter é credenciada da Caixa e nós podemos vender, fazer o assessoramento aí ou fazer a intermediação para vocês de todo o estado de São Paulo, tá? Então, se você estava procurando imóveis no estado de São Paulo, independente da cidade, faz né, procura aqui os imóveis e no momento que estiver cadastrando, se for nessas 3 primeiras modalidades, coloca a gente aqui como fazendo um assessoramento, né, para vocês, para a gente poder acompanhar todo o processo. E se for na venda online, venda direto online, coloca a gente no momento do cadastro, na etapa 3, a Imobiliária Shelter fazendo a intermediação, né? Marca lá que houve intermediação e a gente consegue acompanhar o processo para vocês desde o princípio até a finalização. E se for aqui na cidade de Ribeirão Preto, a gente consegue também auxiliar você aí para que você possa vender esse imóvel quanto antes. Se caso ficou alguma dúvida, tiver mais algum apontamento, se tiver, né, ficou alguma coisa não ficou tão clara, pode mandar aqui nos comentários, pode colocar as informações aqui para a gente e a gente vai respondendo aí de imediato, à medida que a gente for conseguindo também, né, porque às vezes está um pouquinho corrido, mas a gente responde assim que conseguir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Compartilha esse vídeo, manda para o pessoal que tiver interesse de comprar esse tipo de imóvel e a gente vai desmistificando para que você possa comprar esses imóveis com baixo valor, né, com melhor valor e seja para moradia ou então para fazer um investimento aí que com certeza vale a pena. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo.